Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta reflexão bíblica desta semana. E quem estará com a gente hoje para essa reflexão será o Guilherme, que fará as leituras. E eu quero convidar para que você comece com a gente essa reflexão com o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicaste o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 2, versículos de 13 a 25. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, e os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho que acabamos de ouvir nos dá a oportunidade de refletir bastante sobre a campanha da fraternidade, porque esse tema da campanha, fraternidade e amizade social, nos remete a uma situação de vida em que a gente pode se tornar cada vez mais individualista ou se tornar cada vez mais superficial em nossas amizades. E o que tem a ver uma coisa com a outra? A campanha da fraternidade e esse evangelho. No evangelho, a gente viu Jesus entrando em Jerusalém e entrou no templo, e lá no templo ele deu de cara com uma porção de pessoas vendedores que se aproveitavam daquele momento religioso ou daquelas festas religiosas para vender cada vez mais e aproveitar cada vez mais das pessoas que precisavam prestar o seu culto a Deus, porque era um jeito de viver a religião da época. E o que Jesus percebe? Que há uma exploração muito grande a partir dessas vendas. E é justamente essa que é a tônica que eu quero refletir aqui com a campanha da fraternidade. Nós estamos vivendo numa época em que a tônica do mercado, ou a lógica do mercado, envolve a gente de uma certa forma que nós não conseguimos sequer pensar uma outra lógica. Porque a lógica do mercado faz o quê? Faz com que a gente entenda que a gente deve buscar uma satisfação pessoal a qualquer custo. Que a gente deve buscar uma satisfação pessoal para satisfazer somente os desejos que a gente tem. Isso significa
que se eu precisar eliminar alguém do meu rol de amizade, eu faço. Por quê? Porque essa pessoa não está ligada na minha vida, não tem, ou eu não tenho interesse na amizade com essa pessoa. E aí a gente começa a eliminar algumas pessoas com quem a gente não se afina muito, com quem a gente não gosta muito. Por quê? Porque a tônica do mercado é essa. A lógica do mercado é essa, você eliminar aquilo que não interessa para você. Por outro lado, existe uma outra lógica, a lógica do próprio Jesus Cristo, que é acolher, que é chamar para si a responsabilidade de estar bem com as pessoas sem deixar ninguém de lado. A gente pode perceber como isso acontece com a maior facilidade, não só com a gente, mas em todos os meios onde a gente está inserido. Por quê? Porque a lógica do mercado é uma lógica de aproveitar as pessoas, de aproveitar tudo que está aí. A lógica de Jesus Cristo, a lógica do cristão, é a lógica do acolhimento, a lógica de ir ao encontro. Seja quem for a pessoa que estiver à minha frente, eu vou tratar bem. Por quê? Porque essa é a lógica cristã. Então, o que a gente precisa cair na conta? Qual que é a lógica que está dominando o meu pensamento? É a lógica do mercado ou eu preciso mudar esse meio ou essa maneira de entender a lógica da minha vida para que eu possa ter um relacionamento diferente com as outras pessoas? E é justamente essa maneira de pensar, essa maneira de entender o meu relacionamento com as pessoas que modifica completamente a minha maneira de ser cristão ou de ser um consumidor daquilo que está aí no mercado. E a gente precisa perceber, eu preciso trocar essa lógica que está na minha vida ou eu estou vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo? Pense nisso. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos então pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos e que possamos entender cada vez mais qual que é a lógica de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero convidar você para que, se você gostou, clique aí no gostei. Se você quer receber mais conteúdo quando aparecer aí, clique aí no sininho. Quando aparecer qualquer outro conteúdo, você vai receber na sua casa. E também, se você clicar aí no compartilhar, essa reflexão chegará para mais pessoas e assim a gente vai divulgar mais a palavra de Deus. Um forte abraço.